E eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis 4, 6. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que ela é muito redonda para o que a gente quer falar. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Vira para a pessoa ao seu lado que está com essa cara amarrada aí e pergunta dele: por que você está irritado? Por que você está com essa cara fechada? A pessoa às vezes nem sabe por quê, mas ela já está tão acostumada a estar com o senho amarrado que ele só vive assim, parece que está de mal do mundo, não é? Essa história, irmãos, é a história de Caim e Abel, que vocês conhecem perfeitamente bem, mas eu quero falar sobre vencendo a ira. Porque um dos problemas graves no seio familiar hoje chama-se ira, raiva, um ódio, uma vontade de trucidar o outro de graça. Não, de graça não, a senhora não sabe. Pois é. Mas a Ana pregou aqui semana passada que não é o outro que tem que mudar, sou eu, vocês lembram? Pois é. E a história de Caim e Abel, ela vai nos ensinar aqui algumas coisas, irmãos, porque cada vez está ficando mais comum você ver esse nível de atitude dentro do seio familiar. Esse comportamento das pessoas intrigadas, as pessoas sem se relacionarem, as pessoas com raiva do outro, que se pudesse de fato destruía a vida da outra pessoa e está tomando proporções que está ficando fora de controle. Por isso que quando nós olhamos para a luz da palavra, precisamos saber, a conquista da minha família é muito importante, para trazer de volta o princípio da harmonia, do amor, do respeito, tudo aquilo que o Senhor estipulou desde o princípio. E observe aqui, irmãos, que nessa época em que Caim matou o seu irmão, o pecado já estava na terra, já tinha acontecido o que tinha acontecido no Éden. Então a família de Adão e Eva agora estava vivendo um tempo extremamente novo. Acabou a mamata do jardim. Agora a vida começou a ser com o suor do seu rosto. E com o suor do seu rosto, as coisas começam a mudar, porque exige esforço, exige tempo, exige dedicação, exige competição. As pessoas começam a achar: eu estou trabalhando mais do que o outro, eu estou fazendo mais do que o outro, eu fiz aquilo, ele não fez nada. Não é assim nas casas? Toda casa é igual, nada é diferente. Veja que a semente da ira, ela foi plantada dentro da casa de Adão. E quando essa semente da ira foi plantada ali, irmãos, ela alcançou um coração, ela achou uma terra fértil. Que terra era essa? O coração de Caim. A semente, o diabo vai jogando, vai que cola, e colou no coração de Caim. E quando colou ali, irmãos, ele foi muito claro quando ele foi ofertar a Deus. Não, mas era um momento de adoração, era um momento de chegar na presença de Deus, era um momento extraordinário. Tinha tudo para ser um momento extraordinário. Só que aquela oferta virou uma tragédia no coração de Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Parece que foi uma coisa simples. Queridos, a família era cristã, a família servia a Deus, a família conhecia Deus, a família saiu do Éden. Então, Adão continuou no processo, vamos colocar assim, de continuar a buscar a Deus, de estar em harmonia, de estar em tudo certo dentro de casa. Só que ele abriu um espaço e Satanás entrou. Ele aproveitou essa brecha para semear contenda entre os irmãos. A oferta de Caim não foi aceita, porque Caim, ele pegou o fruto da terra, qualquer fruto, qualquer coisa serve. E Abel não, ele escolheu as primícias, o primeiro que eu tenho, eu vou lhe entregar. Ele demonstrou honra ao seu Deus. Queridos, honra é uma soma de palavras e ações. Não adianta eu dizer que eu te honro se eu não tenho ações de honra. Quando Abel, ele escolhe as primícias, ele está dizendo com palavras e ações: Deus, eu te honro com o melhor do que eu tenho. O que não foi o caso de Caim.
Ele honrou um dos frutos da terra. Qualquer fruto que tinha ali, isso aqui serve para Deus. Não, Deus não quer qualquer coisa. Deus não quer a sobra. Deus não quer o que você quis dar. Ele quer saber qual é a intenção com que você faz isso. Como você oferta a mim, tanto a primícia da terra, o seu dízimo, o seu louvor, o seu tempo, a sua vida, como isso é entregue a Deus? Porque dependendo da forma como nós ofertamos todas essas coisas a Deus, nós estamos já criando uma barreira. Porque ao mesmo tempo em que um oferta o seu melhor, o outro dá a sua sobra e Deus abençoa, o que acontece? Os ciúmes. Deus ouve o irmão e não me ouve. Deus abençoa o irmão e não me abençoa. Tudo é para aquele irmão e ele diz aqui. Não é a mesma história? Nada é por acaso. Observe, irmãos, que Deus, o fato de Deus ter se agradado da oferta de Abel, despertou um sentimento dentro do coração de Caim muito maligno, a ponto dele ficar irritado e de cara fechada. Não acontece isso na sua casa, não? Não sei por que ele está com a cara amarrada desse jeito. Ela não sabe por quê. Às vezes o cônjuge não sabe porque o outro está com raiva. Diz que, né? Mas claro que a gente sabe porque que o outro está com raiva. Ninguém fica com raiva pelo nada, né? A gente sempre sabe que alguma coisa desagradou o outro. Mas o argumento, eu não sei por que está com essa cara. Mas a cara está fechada. O canal está fechado, não tem comunicação e, se não for tratado, essa ira vai tomando proporções cada vez maiores, irmãos. Veja que, olhando na perspectiva de Deus para essa situação, Deus ele tem uma expertise para tratar isso. Perguntas. Ele não deixa a pessoa ficar lá com a cara amarrada o resto da vida. Ele foi a Caim para tratá-lo e tratou com perguntas de sabedoria. Perguntas é um mecanismo forte de você resolver problemas. Jesus tratou muitas coisas com perguntas. E aqui Deus, nós vemos fazendo a mesma coisa, escolhendo perguntas sábias para confrontar a atitude de Caim. E a primeira pergunta que Deus fez para ele, está no verso 6. Por que você anda irritado? E eu quero perguntar para ti, por que você anda irritado? Por que você anda chateado? Por que você está aborrecido? Se nós temos a provisão, se nós temos a presença, se nós temos esse escape de buscar a Deus, de jejuar, de adorar o Senhor, por que está irritado constantemente com essa cara amarrada? Queridos, Deus estava dando aqui para Caim uma oportunidade para ele parar e refletir nas suas atitudes. Às vezes a pessoa está irritada, não é porque o outro fez alguma coisa, é porque eu queria fazer e foi ele que fez. E ficou com raiva porque se antecipou a bênção. Ficou com raiva porque o outro foi privilegiado. Ficou com raiva porque o outro levou e não fui eu. E existem muitas coisas para você imaginar o motivo dessa raiva desnecessária. E Deus está dando aqui, Caim, reveja seu posicionamento. Por que você está assim? Só porque a oferta de Abel foi aceita? Pense de novo. O que estava errado na sua postura em relação a Abel? O que está errado naquilo que você está sentindo agora? Porque assim, irmão, se foi Deus quem aceitou a oferta de Abel, o que Abel tem a ver com esse indivíduo? Ele tinha que estar com raiva de Deus, não era não? Era Deus, foi Deus que rejeitou. No entanto, ele deixou Deus de canto, que ele não podia fazer nada com Deus, e veio agredir seu irmão. Mas Deus foi quem aceitou, não foi uma atitude de Abel para com Deus, foi Deus quem aceitou a sua oferta. Então observe que ele não tinha motivo para culpar o seu irmão pela recusa de Deus na sua oferta. Ele não tinha motivo, irmãos, de estar hostilizando o seu irmão. Ele tinha que parar para refletir, por que eu estou com raiva? Meu irmão não tem nada a ver com isso.
Às vezes nós estamos com raiva do irmão e ele não tem nada a ver conosco. Nós que estamos doentes, perebento, do mal das pernas e quer culpar o outro da nossa crise, da nossa dor. E Deus diz, por que você está irritado? Para aí, rapazinho, para aí. Para pensar. As atitudes erradas são suas e não do Abel. O Abel não fez nada. E nós não queremos esse nível de confronto, irmãos. Caim, ele acabou sendo totalmente dominado pela ira. Diga misericórdia. Naquele momento que ele foi dominado pela ira, Caim fecha todas as portas, irmãos. A opção que ele tinha de abrir para ser tratado e ser curado, ele fecha a porta para que a ira se instale e ali ela fique. E mais do que isso, irmãos, ele escolheu o seu irmão para ficar de mal com ele, ficar de cara fechada e abrir a porta para o pecado. Quando ele abre a porta para o pecado, Deus lhe faz a segunda pergunta, verso 6. Por que essa cara está fechada, Caim? Você já está virado. E agora fechou a cara? Qual é a tua? Deus o confronta a segunda vez, irmãos. E no verso 7 ele diz, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Faça o que é certo. Você quer ser aceito? Ande direito. Quer ser aceito? Faça o que tem que ser feito. Mas nessa hora, irmãos, ele não pensava nisso. Ele já estava dominado pela ira. Olha, ninguém tem poder de mover o nosso coração senão nós mesmos. Nós decidimos se queremos ficar com raiva ou não de alguma coisa ou de alguém. É uma decisão muito pessoal. Nós escolhemos isso. Não, mas ele me provocou, mas eu escolho, eu vou aceitar a provocação ou eu vou ser feliz? É uma escolha. Eu preciso escolher, que eu quero ficar bem, então que se dane a provocação do outro. Agora, se eu quero ficar mal, vamos para cima, vamos brigar. E bate boca, enquanto não, a pancada come. Então, é uma escolha que nós precisamos definir. E essa expressão aqui, irmãos, ela mostra muito claramente que ele estava totalmente dominado por esse sentimento da ira. Era um sentimento muito ruim, que Caim não tinha mais controle. Chega um momento em que a pessoa não tem controle, a provocação é tão forte que a pessoa sai de si, sim, e vai para as vias de fato, porque não suporta o nível da provocação. Deus, irmãos, Ele quer saber qual é o motivo do seu semblante fechado. Qual é a tua dor? Qual é a tua insatisfação? Qual é o problema que está deixando você desistido, desanimado, irado com tudo e com todos? Parece que o mundo desabou e perdeu a graça, perdeu o sentido, não tem mais sol, só é nuvem negra, só é tempestade, só é dano, só é prejuízo. Será que é assim mesmo? Nós estamos vendo que as famílias, elas estão vivendo, irmãos, e tendo que conviver com rostos de Caim todos os dias. Você já parou para imaginar todos os dias dentro da mesma casa, essa cara amarrada, que não tem nem um bom dia, que não tem um oi, que não tem um nada, e quando vai responder, dá uma resposta atravessada para o outro assim? Como queremos conquistar a nossa casa com relacionamentos tão tumultuados nesse nível, onde o sentimento que está saindo entre os irmãos sempre é de raiva, ira? Falou alguma coisa, já dá uma cortada. Falou outra coisa, já solta uma palavra dura, uma repreensão assim, muito forte. Por quê? Porque não aceita, ou às vezes não quer ser corrigido, ou às vezes por ciúme dos outros irmãos. Porque A ou B é mais privilegiado, ou porque só faz para o A ou B e eu não recebo coisa alguma. Queridos, presta atenção. Essas atitudes, ela nos leva a nutrir sentimentos errados. Esses sentimentos, irmãos, eles são cultivados. É igual você cultiva uma plantinha. Você cuida dela todos os dias porque você quer vê-la crescer. Sentimentos bons ou ruins, eles são cultivados todos os dias e cada um vai dar o seu resultado. Se eu estou nutrindo ira dentro do meu coração, eu estou fazendo crescer e brotar frutos de ira. Frutos de raiva que, queira ou não, vai chegar em João 10:10. Matar, roubar ou destruir alguém ou alguma coisa. E aí o cuidado que o Senhor tem
com a nossa história, com a nossa vida. Por que você quer destruir os outros? Por que você quer matar o outro? Por que você quer roubar a paz e a alegria da sua casa? São confrontos que o Senhor faz conosco, porque nós fomos chamados para trazer paz e harmonia dentro da nossa casa, e não dissensão, não divisão. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria muito isso: filhos contra pais, pais contra filhos, irmão contra irmão, nora contra sogra, e por aí vai. A confusão instalada dentro das casas que nós já presenciamos nos nossos dias. Veja que Caim, ele não soube lidar com esse sentimento. E qual foi o seu plano, irmãos? Eu vou levar em frente o que estava nutrindo no meu coração. Ele não falou para ninguém, mas dentro do seu coração estava crescendo essa semente da raiva. Ele não disse para ninguém o que ele queria fazer, mas ele montou o plano de destruição do seu irmão. E chamando o seu irmão para o campo, para executar o seu irmão. Olha que tragédia. Verso 8 diz que ele chegou para Abel e disse: vamos ao campo. Parecia um convite tranquilo, entre irmãos: vamos passear no campo, vamos jogar bola no campo, vamos ali fazer alguma coisa, vamos. Só que não. A Bíblia diz nesse versículo que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Caim foi totalmente dominado pela ira. Ele não conseguiu segurar esse sentimento, irmãos. Ele foi tomado por um nível de violência, a ponto de tirar a vida de alguém que era querido, alguém que era seu sangue, alguém da sua casa. Paulo, ele diz em Efésios 4, 26 e 27, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você vai se irar? Ok. É do ser humano se irar, Deus se irou também. A ira de Deus foi pela justiça, não foi pela injustiça. Se irar faz parte da nossa personalidade também, mas temos que exercer domínio próprio sobre a ira, sobre qualquer outro sentimento. E para isso temos o Espírito Santo, para que ele não venha causar tragédias dentro do nosso núcleo familiar. Veja que a opção de Caim, queridos, foi por ser independente de seu irmão. Eu não quero mais ter convivência com essa pessoa. Olha que tragédia. 2 filhos de uma mesma família, dentro da mesma casa, que não quer mais ter nenhum nível de relacionamento com o outro. São 2 estranhos, nem parece que saiu da mesma barriga, nem parece que cresceram da mesma mesa, nem parece que receberam o mesmo ensino. 2 inimigos dentro da sua casa, irmãos. E ele, ao invés de querer voltar ao princípio, lá de Gênesis 2, quando o Senhor colocou uma interdependência na familiar, para que todos fossem unidos, caminhassem juntos e tarará, ele não quero essa coisinha grudadinha aqui não, eu quero a minha vida sem ele. Ninguém por perto. Esse negócio de família, você está vendo como o mundo está trabalhando para destruir as bases familiares, destruir os vínculos amorosos, os vínculos do respeito, o vínculo da harmonia familiar. E nós vemos isso claro aqui. Esse espírito de independência que gerou dentro do coração de Caim, o que provocou, irmãos? Uma irresponsabilidade, destruir a vida do seu irmão mais novo. Acabar com a história de um rapaz novo que tinha tudo para despontar na vida ainda. Isso é insano. E aí Deus faz a terceira pergunta para o seu Caim. Ei, Caim, onde está Abel, teu irmão? Onde está? Deixa eu te perguntar, onde está o teu irmão? Pode ser o seu irmão físico, que você não quer falar mais com ele, porque ele te feriu, te magoou, filho da tua mãe, irmão biológico. Pode ser o irmão da sua célula, pode ser eu, que você está com raiva de mim. Onde é que eu estou na tua história? Onde é que essa pessoa está na tua história de vida? Deus fez essa pergunta para Caim e chama a consciência, a responsabilidade dos seus atos. Você está assim mesmo por ele ou por você? Está defendendo o seu coração ou achando que ele que pecou?
A resposta de Caim foi atravessada para Deus. Olha aí o que ele disse: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Olha o atrevimento dele em querer pular fora do nível de responsabilidade. Eu não tenho cuidado nenhum com meu irmão, sou pai dele, ele que se vire. Ele tem pai, ele vai perguntar para o pai dele, né? Como que querendo se eximir da irresponsabilidade dele, do que ele fez com a vida do seu irmão, mostrando claramente que esse coração não estava arrependido pelo que fez. Fiz, matei, está tudo certo, estou feliz agora que ele saiu do meu caminho. Misericórdia. Misericórdia, irmãos, um coração desse totalmente fechado, um coração desse totalmente irado, quando Deus chama para tratar, ainda acha que está tudo certo e segue a vida. Não, não e não. Deus está dando oportunidades. Caim, seja curado, se arrependa do seu pecado, entenda a gravidade dos seus atos. Essa ira está destruída, é você, mais do que a destruição que você fez de Abel. Irmãos, quando nós estamos possessos por sentimentos assim, não é aquele outro que está ferido, com as nossas falas nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos soltando uma bomba atômica dentro de nós mesmos, porque a nossa história acabou. Nós não temos perspectiva de mudança, porque estamos totalmente dominados por um sentimento sem controle. Diga misericórdia. E Deus vai para a quarta pergunta. Eu amo essas perguntinhas de Deus. Verso 10, ele diz: o que foi que você fez? Uau! Pastor, o que foi que você fez? Deus trazendo a consciência. Caim, presta atenção. Veja se você consegue ver o que foi que você fez. Eu não fiz nada. Ele é o santo, né? Ele não fez nada. A gente nunca faz nada. Sempre a culpa é do outro. Os problemas de casa sempre é assim. Foi o outro que fez, foi o outro que quebrou, foi o outro que não fez. Sempre assim. Deus estava chamando ele na responsabilidade mesmo. Verso 16 diz que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. O que ele fez? Ele decidiu se afastar definitivamente de Deus. Diga misericórdia. Quando Deus está chamando para perto, irmãos, para tratar, para tirar essa raiva, tirar esse demônio que está atrapalhando a vida do rapaz, ele faz uma outra escolha. Eu vou embora, vou seguir minha vida. Já que tu não me quer, Deus não estava dizendo que não queria. Deus estava todo o tempo questionando para que ele viesse para perto, para ele se reconhecer o seu erro, para ele mudar de atitude, para ele ter relacionamento com Adão e Eva outra vez. Mas não, o que ele fez, irmãos? Fez uma escolha. Eu vou embora, eu vou sumir. Quem que foge da presença de Deus? O Salmo 139 diz: ainda que eu suba nos altos montes, o Senhor está lá. Ainda que eu vá lá no profundo do abismo, o Senhor está lá. Ainda que eu vá lá para o fundo do mar, o Senhor está lá. Para onde você vai se esconder de Deus, Caim? Não tem nenhum lugar que você vá, que o Senhor já não esteja lá te esperando. Graças a Deus por isso, né? Porque as nossas escolhas, irmãos, são terríveis. São escolhas de ira, são escolhas de violência. E Deus precisa interceptar esse caminho, porque o resultado desse caminho é de queda livre. O resultado desse caminho é de mais dor, mais sofrimento, mais solidão, mais angústia, porque o que ele queria agora, ninguém queria andar mais com ele. Ninguém agora vai ser meu amigo, ninguém agora vai. Não vai, porque você escolheu essa rota. Foi uma escolha, Caim, que você fez. Veja, irmãos, que depois da escolha dele, a terra não produzia mais nada para ele. Diga misericórdia. Ele foi para uma terra distante. Tá bom, vou trabalhar essa terra aqui para mim. E vai comer o quê se a terra não produz? A terra, irmãos, ela não mente, ela só dá o fruto da sua semente. E a semente não é aquela que nós queremos, é aquela que nós precisamos. Aprendi isso. Não, mas eu plantei semente de abacate, eu vou colher abacate. A lógica humana é essa. Mas a lógica de Deus não. Eu posso plantar até um caroço de abacate, mas eu vou colher a minha necessidade. Onde tu viu isso? Na Bíblia. Na Bíblia.
porque nem sempre é aquilo que nós queremos colher que nós colhemos. Só um parênteses. A viúva de 1 Reis 4, que ele fala que ela via o profeta Elias passar. Ele disse: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Aí vira para o marido e disse: vamos fazer um quartinho para ele? Vamos colocar aqui uma escrivaninha, vamos colocar aqui uma cama, uma luz, um lugarzinho para ele buscar a Deus. Esse homem é um homem de Deus. Ok, montou o quartinho, ela tinha dinheiro, fez tudo bonitinho naquele quartinho, ficou maravilhoso, ficou. Quando o profeta veio, o profeta não pediu nada daquilo dela. Ela semeou um ambiente para o profeta ficar e buscar Deus. Qual foi a colheita dessa mulher? O profeta disse assim: o que você precisa? Precisa de nada. Eu já tenho tudo, eu moro no meio da minha família, eu tenho dinheiro, eu sou farta, eu sou próspera, eu não preciso de nada. Ela semeou um quarto. Qual foi a colheita dela, irmãos? O Geazi disse: profeta, ela não tem filhos. Ah, ok. Então a sua colheita, daqui a 1 ano você vai ter seu filho no braço. Teve ou não teve? A sua colheita foi a sua necessidade e não o que ela plantou. Então veja que Caim, ele saiu da sua terra e ele foi para um lugar achando que ele iria produzir alguma coisa. Irmãos, quem planta ira não produz nada, a terra morre. A ira mata, a ira aprisiona, a ira deforma, a ira rouba o prazer de viver. E aí, nesse novo lugar que ele foi, ele experimentou ainda mais uma separação maior de Deus. E veja que quando Adão e Eva pecou lá no Éden, foi um pecado só entre eles e Deus. Caim pecou contra Deus e contra seus irmãos. A coisa começa a crescer. A coisa começa a tomar outra proporção. Começa a ficar muito mais grave. E parece que ele tinha o controle, só que não. O controle da vida de Caim passou a ser de quem? Do diabo. Eu vou te conduzir. Tu vai ser esse cara aqui, vai acontecer isso e aquilo outro. Ele perdeu o controle da sua vida. Diga misericórdia. E a partir daí começou a pecar cada vez mais. Deixa eu te perguntar. E você? Como é que você lida com os seus momentos de frustração, com os seus momentos de ira? Qual a sua reação quando alguém insinua que você fez alguma coisa errada? Se queremos, irmãos, ter um lar onde a graça de Deus flui, precisamos ter essa humildade para reconhecer: eu errei, desculpa aí, vamos arrumar a nossa vida. Eu pisei na bola sim, sei lá o jeito que vocês se tratam, como fala, mas corrigir o erro e não negá-lo. Estamos corrigindo ou estamos fingindo que não estamos vendo? A ira está tomando proporções que antes era só uma palavra mais ríspida e agora a coisa já está ficando mais acirrada, o bate-boca já está mais forte, as coisas estão ficando mais difíceis. Olha o exemplo de Caim, queridos. Caim, depois de ter seu sacrifício rejeitado, Deus lhe deu a chance de se corrigir. Deu a chance de ele ter uma nova tentativa para ele não permanecer no erro. Se arrepender: Deus, eu errei, eu matei meu irmão, não poderia ter feito, e pá, tá, se arrepender dos seus pecados, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, Deus insistiu, tentou encorajá-lo com as suas perguntas para ele fazer tudo de novo. Mas ele não fez, irmãos, ele recusou a ajuda de Deus o tempo inteiro. Presta atenção como esse exemplo é assustador, porque nós estamos lidando com pessoas assim. Todos os dias que a gente quer tratar, a gente quer dar oportunidade, a gente quer levar a visão de um arrependimento, você precisa mudança. Essas áreas da sua vida não quer nem ser tratado, não quer nem chegar perto, não quer nem ouvir. Caim, presta atenção onde você vai parar. Se nós estamos chamando, irmãos, é para ajudar você a ser uma pessoa melhor.
é ajudar você a ter uma família melhor, ajudar você a ser mais feliz nesse mundo tão tumultuado que nós estamos. E aí, nós vemos que não quer, não se meta na minha vida, eu estou chateado mesmo, estou com raiva, e vai ficar com raiva mais quanto tempo? Vai fugir para uma terra remota como Caim? Isso não vai levar a nada, irmãos. Nós precisamos trazer uma reflexão muito forte acerca do caminho que nós estamos. Eu estou andando no caminho de Jesus ou eu estou andando no meu caminho? Porque o caminho de Jesus é renúncia constante. O caminho de Jesus é humilhação constante. O caminho de Jesus é o recuo constante, é humildade constante, é perdão constante. Senão não anda. Se você não tiver esses sentimentos todo o tempo para você caminhar firme com Jesus, você não anda. E aí quem que te arrasta? Ao invés de andar na direção de Deus, o diabo te arrasta para os abismos e abismos e abismos cada vez mais profundo que nos afastam da presença de Deus. Diga misericórdia. Para Caim, irmãos, sujeitar o pecado, se sujeitar àquela situação, atacar a vida do outro, destruir a vida do outro por um ciúme doentio, por não ser valorizado, por não ter méritos, porque o dele era melhor do que o meu. A questão não era ser o melhor, era prioridade. A questão Caim e Abel não foi que o de Caim, de Abel era melhor do que de Caim. A questão foi primícias e o qualquer coisa. Você vai continuar dando qualquer coisa para Deus ou vai escolher as primícias para Ele? E aí o pecado, irmãos, ele fica lá esperando. Qual vai ser teu próximo passo? De acordo com o teu próximo passo, aí ele ataca de novo. Ele ataca de novo. E ele ataca de novo. E aonde vem os maiores ataques? Dentro de casa, porque as pessoas te conhecem e dizem, rapaz, por que você está assim? Não interessa. Mas você está chateado por quê? Não é da tua conta. Tem meus motivos. Um monte de coisa assim, atravessada, que não tem razão. Ao invés de sentar, e amor, vamos conversar aqui, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que você me ajude. Porque eu estou pilhado por isso. Abre o coração, querido. Seu cônjuge é para isso, para ser seu parceiro, seu amigo, sua amiga. Caim, irmãos, ele se tornou prisioneiro do seu pecado, porque ele não quis ser trabalhado por Deus. Por Deus, imagina se fosse um líder, né? Não quis nem Deus trabalhando na vida dessa criatura, imagina isso. Nós, se não agirmos, queridos, seremos presas como Caim. E o pecado, ele não pode estar minando as nossas forças. O Senhor, Ele nos salvou, não foi para ficar preso no cativeiro, pelo contrário. Quem aprisiona é o diabo. O Senhor nos chamou para ser pessoas livres. Livres de emoções, livres de sentimentos opressores, livres de ciúmes, livres de invejas, livres de qualquer nível de coisas que roubem a nossa alegria, a nossa paz. O diabo não, ele aprisiona. Olha lá, está assim porque está olhando torto para ti, está com raiva de você, ela está nem fazendo comida direito, olha não sei o quê. Ei, isso é a voz do inferno. Cessa essa voz em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus para receber pela fé a cura que Ele tem para nos ajudar a sair desse embrolho que nós estamos. Não, mas esse menino é rebelde, esse menino é não sei o quê. Abençoe. Você é uma bênção, o diabo, você não vai tocar na minha herança. Por mais que pareça que está tudo torto, a sua palavra, pai e mãe, tem poder de transformar a vida da sua casa. Libere, eu profetizo a bênção na minha casa, diabo, você não vai aqui entrar com a sua regência. Eu vou lutar pela minha família. Veja, querido, que esse foi o primeiro assassinato. Uma vida que foi tirada, o sangue que foi derramado, por um simples ato de desobediência, que foi degenerando até chegar nesse assassinato. Adão e Eva, eles agiram não só contra Deus, mas contra a sua própria casa, por não cuidar dos seus filhos direito.
não intervir nessa relação tumultuada, fingir que não estava percebendo que havia um clima entre os filhos. Claro que a gente sabe que os filhos estão intrigados por alguma coisa. Por que vocês não se falam? O que aconteceu? Investiga, pergunta. O que está havendo? Irmãos, um pecado pequenininho, se não trabalhado, certamente ele vai crescer e vai sair do controle da família. Vai gerar o assassinato, como gerou aqui de Abel. Caim, ele foi punido. Sim, ele foi. Mas não foi por vingança de Deus. Não, Deus vai se vingar porque ele não quis ouvir Deus. Deus vai se vingar porque ele não quis restaurar. Não, irmão, não foi por isso não. Foi porque Deus queria que ele entendesse qual é a finalidade de corrigirmos nossos erros, é arrumar nossa vida. Nós não temos o direito de deformar ou prejudicar a vida do outro. Nós estamos aqui para fazer o outro ser melhor do que nós. Quando nós estamos passando por um processo de correção, quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, não fique dodói não, não fique ressentido não, deixa Deus curar essa pereba aí dentro. Deixa Deus arrancar essa ferida, deixa Deus restaurar o seu relacionamento com Ele e o seu relacionamento com o próximo. É bíblico, irmãos. Deus, ele se aproximou de Caim, mas ele não quis. Ok, Caim, você não quer? Essa é a sua escolha. Mas deixa eu lhe dizer algo, irmãos. Hoje o Senhor veio te encontrar e Ele quer saber a mesma coisa. Por que você está irritado? E por que você está com cara fechada? Porque a cara do crente é a cara da felicidade. O rosto do cristão transparece paz, prazer, gozo em tudo que ele faz na presença de Deus. Está aqui olhando para mim assim, você vai me engolir mesmo? A cara amarrada. Dê um glória a Deus. Não, quando você pede, né? Aí a pessoa nem responde. Os sarados falam glória a Deus, ele fica olhando, não sei para que isso. Não é assim? Mostra o quanto está enfermo. Queridos, vencer a ira é ser vencido para que o Senhor seja exaltado na sua vida.